porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. E restituirei os anos que com o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a largata, o meu grande exército que enviei contra vós. Quero falar muito breve sobre o arrependimento provoca o avivamento. Nós estamos diante de um livro histórico, nós estamos diante de um livro que faz parte dos profetas menores da Bíblia Sagrada, um livro que trazem riquezas profundas reveladas ao profeta Joel, filho de Petuel, que viveu em um período caótico no meio do povo de Deus. Haja vista que nós estamos diante de um livro que é composto apenas por 3 capítulos e 73 versículos, mas que retrata a vida do povo que dependia do agronegócio e da agropecuária. Haja vista que este povo vivia do plantio e da colheita, então este povo vai justamente viver e se estabelecer em uma terra próspera. Haja vista que este povo viveu debaixo do jugo do sofrimento em um período de 430 anos aproximadamente. Mas ao entrarem na terra prometida, o povo começa a desfrutar das coisas boas que de Deus estava vindo. Então eles começavam a plantar e a colher justamente em um período sazonal. O período sazonal é o período justamente onde se planta e aonde se colhe. Haja vista que eles começam a semear, salvo engano, no mês de outubro, no outono. Só que ao fazer a parte deles de sofrer no meio do sol trabalhando, aumentando seus armazéns para poder conter toda a colheita, Deus também fazia a sua parte enviando as primeiras chuvas. E as primeiras chuvas que Deus enviava, elas vinham justamente ao ponto de causar lamaçal naquela colheita, naquele plantio. A terra havia sofrido em um período castigado pelo sol. Então quando chegavam as primeiras chuvas, justamente na primavera, entre março e abril, era justamente onde os frutos estavam crescendo e Deus vinha com a chuva seródia. A chuva seródia tinha a responsabilidade e o objetivo de não causar o lamaçal como as primeiras chuvas causaram. A chuva seródia vinha com o objetivo justamente de amadurecer o fruto. Então, o povo vivia em um patamar tão elevado e tão glorioso, porque Deus havia abençoado esse povo tremendamente. Só que o que me chama a atenção é que este povo cresceu em uma maneira tão espantosa, tanto na economia como na agropecuária, como na agricultura também. Então, a saber que cada ano que se passava, a colheita era espantosa e eles pensavam na sua mente: nós precisamos aumentar os armazéns e o campo precisa se alargar. Então, para conter o que estava para vir no ano seguinte, eles pensavam, na minha conjectura, nós precisamos, porque os armazéns não vão dar para o que vai vir por aí. Nós precisamos aumentar a terra para a colheita e para o plantio. Mas como todas as portas de facilidade têm seus momentos bons, eu digo que também a mesma porta de facilidade que se abre, além de ter seus momentos bons, também ela traz os seus momentos de crise e de perigo e de adversidade. Eu repito, as portas de facilidade que se abrem, elas trazem momentos bons, mas a mesma porta que se abre para a facilidade, para os momentos bons e felizes, também ela traz um momento de crise, de perigo e de adversidade. O povo, a Bíblia diz que independente da classe, seja ela alta, média ou baixa, rico, pobre ou miserável, que vivia pedindo esmola durante toda a parte, gordo, magro, preto, branco, pardo, com os olhos verdes ou azul, todos eles se esqueceram de 3 produtos essenciais que Joel fala no seu livro: o trigo, o azeite e o vinho. Haja vista que isso não era apenas algo econômico, isso não era apenas algo comestível, mas isso era tão importante, não só para a economia, não só para a agropecuária, não só para o agronegócio, mas também para o culto cotidiano e diário. Porque se nós lermos Êxodo capítulo de número 29 e o versículo de número 38, Deus dá ordem
para que tivesse culto pela manhã e um culto pela tarde. Se chovesse ou fizesse sol, o culto não poderia parar por causa da crise que estava por vir. Isso era Deus dizendo que falte tudo, mas não falte a entrega do culto para Deus. Que falte a riqueza, mas não pode parar o culto. Eu lembro de Levítico. Deus chama Moisés para uma responsabilidade e fala: Moisés, fala para Arão e para os filhos de Arão. Em Levítico capítulo 6, o verso 13 em diante, ele diz: não deixe o fogo se apagar sobre o altar. Toda manhã tem que ter lenha nova. O culto não pode parar por causa da chuva ou por causa do sol, tem que ter culto. Então Deus dá ordem: pela manhã, pegue um cordeiro e mate. E pegue justamente esses 3 produtos essenciais para a economia e para o culto e use para sacrificar para Deus. Ele pegava o trigo, pegava o azeite e sacrificava o primeiro cordeiro no período do primeiro culto, que era pela manhã. Ele pegava o trigo, pegava o azeite e pegava o vinho, que era o culto da libação no período da tarde. A saber, que justamente nessa produtividade, nessa expansão econômica que o povo estava vivendo, eles vão garantir justamente tudo de melhor para o novo ano que estava por vir. Porém, o povo, mesmo estando a todo vapor, a todo trabalho, eles vão se esquecer que justamente não era apenas a semente que crescia sozinha. O povo começa, Joel fala que o povo começa a cultuar como queria. O povo deixou de cultuar a Deus, o povo deixou de orar porque eles pensavam, na minha simples conjectura: nós não precisamos mais de Deus. Nós não precisamos mais orar. Por quê? Porque nós já chegamos aonde nós queríamos. Nós já alcançamos o patamar que a gente precisava. Aqui está o primeiro perigo. O homem, quando pensa que sobe no primeiro degrau, é por causa da sua força, é por causa das suas habilidades. Erro dele. Porque o homem só sobe, só cresce, só evolui porque tem alguém que está produzindo o seu crescimento. O povo se esqueceu que era Deus quem fazia o céu se abrir, a chuva descer. O povo se esqueceu que era Deus quem levantava. O povo se esqueceu que era Deus quem guiava. O povo se esqueceu que era Deus quem fazia sentar no trono. O povo se esqueceu que era Deus que fazia retirar do trono. O povo chega ao ponto de se esquecer que era Deus que fazia a semente crescer. O povo poderia comprar máquinas novas, poderia comprar melhores insumos e melhores sementes, mas não sabia que a semente não crescia apenas com os insumos sozinho. Precisava do Deus que em Gênesis ele disse: haja luz e houve luz. Para a semente crescer e brotar, precisava do Deus que disse: haja expansão de águas e houve expansão de água. Para a semente crescer, precisava justamente do Deus que disse: haja terra e houve separação. Não podemos fazer tudo crescer com a nossa força da nossa mão. É Deus quem faz crescer, é Deus quem faz evoluir. A chuva justamente fazia descer e prosperava o povo, porque Deus abençoou o povo de uma maneira espantosa e extraordinária. Só que nós fazemos parte da segunda geração, a geração da facilidade, a geração da velocidade, a geração do clique, com muito respeito, porque eu uso também. Só que a primeira geração não se tinha facilidades como a gente tem hoje. A primeira geração não se tinha tudo veloz como se tem hoje. E quem era a primeira geração, Elias? Com muito respeito, pastor Márcio. Era a geração do pastor Márcio, era a geração do pastor Arnóbio, era a geração do pastor Genival Bento. A primeira geração era a geração de homens e mulheres que não chegavam para alguém e diziam: o que eu vou ser? Quando eu vou pregar? Quando eu vou cantar? Quando eu vou orar? Quando eu vou aparecer? Não. A primeira geração era a geração de homens e mulheres dedicada na obra e dizia: vamos para o joelho, porque Deus ainda pode trazer esperança para o meio do seu povo. A primeira geração é a geração que abriu as portas para que eu e você pudesse ter a oportunidade de pregar e cantar nesse tempo. Só que ao chegar a primeira geração, tudo já estava pronto, tudo já ficou mais fácil. E é justamente aqui que eu me lembro, para me terminar justamente essa reflexão. Eu me lembro de alguém que foi o segundo homem mais importante na minha vida, meu avô. Porque eu acompanhei ele aos 7, entre os 9 anos de idade, ele indo pescar
aqui no Gustavo Paiva. Descíamos pela grota e descia justamente aí na cachoeira. E eu lembro que ele só saía quando anoitecia e pegava peixe para trazer para casa. Eu me lembro também quando eu ia com ele para a roça. Essa era a segunda geração, era a primeira geração. A geração de homens que não media esforço para trabalhar. E ele ia para a roça. E detalhe, pastor Márcio, ele só saía de lá quando já estava com a plantação da batata e a macaxeira na sacola. E detalhe, quando eu olhava a mão dele, estava todo cheio de caroço, estourado, com a enxada, no sol escaldante. Mas ele chegava em casa feliz por ter pegado aquela colheita. É isso que a primeira geração fazia. A primeira geração é a geração do joelho, é a geração da lágrima, é a geração do choro. Não desprezo a minha geração, mas eu acredito ainda que a minha geração precisa sentar e ouvir os homens da primeira geração. Deus envia uma praga no capítulo 1. Essa praga simbolizava o exército de Deus que devastou tudo. E eu não quero entrar em detalhe, porque tantos anos passados e séculos essa praga apareceu na história da igreja. Só que eu quero olhar para 2020, para o ano que nós estamos vivendo. Do nada essa praga aparece. Uma praga de gafanhoto, salvo engano, no Uruguai, e já estava chegando perto do Brasil. Diz alguns historiadores que de dia tudo estava verdejante, de manhã estava tudo verdejante, mas chegava a noite, desaparecia como um passo de mágica. Tudo se torna um deserto. Ela vem devorando tudo. E justamente aquilo que os homens diziam: nós não precisamos de Deus. Para nada nós precisamos. Para nada nós precisamos. Só que os homens se tornaram insensíveis. E aqui está justamente o perigo. Quando o homem se torna insensível, ele deixa de ouvir a voz de Deus. Me prova, Elias, eu vou lhe provar. Juízes, eu lembro de um homem por nome de Sansão. Deus usava o seu espírito na antiga aliança de forma esporádica. O espírito vinha, habilitava e voltava para o céu. Sansão era uma máquina de matar. Sansão, seu nome significa forte. Ele deita-se no colo do pecado. Dalila, seu nome significa fraqueza. Ele matava 1000 homens com a queixada de jumento. Eu estou falando da insensibilidade. E quando a insensibilidade domina o homem, ele deixa de ouvir a voz de Deus. E é justamente aqui que Dalila lhe avisa: lá vem o filisteu, Sansão. Sansão se levanta e diz: eu sairei como uma das outras vezes. Sairei como uma das outras vezes. Só que a Bíblia diz, aleluia, que não sabia ele que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Quando eu falo de insensibilidade, eu lembro de quando Deus levantou homens e mulheres capacitados lá em Juízes. Levantou Sansão como juiz, levantou Sangar, levantou Baraque e levantou uma mulher que julgava Israel debaixo da sua palmeira. Deus levantou Débora, mas o povo não deu ouvido. Deus levanta Ezequiel, o povo não deu ouvido. Deus levanta Oséias e diz: convertei-vos ao Senhor, mas o povo não deu ouvido. Deus levanta um menino de aproximadamente 16 a 17 anos, Jeremias, e o povo não deu ouvido. Só que olha o que Jeremias vai falar para Deus no capítulo 20: eu quero parar. Esse povo não quer ouvir. E o erro de Jeremias foi pregar para um povo que não queria lhe ouvir. O povo estava insensível. Só que quando Jeremias diz: eu quero parar, Deus olha para Jeremias no céu e diz: pare. Jeremias não para. Jeremias sofre. É aqui que entra Isaías. Ele disse: quem dará crédito à nossa pregação? Deus levantou tantos homens e os homens não deu ouvido. A credibilidade da fé do povo estava em máquinas e em insumos. E é justamente aqui nesse período aonde Joel chega para 4 grupos, para me encerrar. Primeiro grupo, ele chega para os anciões. E no capítulo 1 Joel fala: me digam uma coisa, anciões. Aconteceu coisas semelhantes a esta no tempo de vocês? Eu quero que vocês façam uma narrativa. Eu quero que vocês se lembrem do que Deus fez lá no passado e falem para os seus filhos, e os seus filhos falem para o filho deles, e os filhos deles falam para outra geração de tudo que Deus fez no passado. Ele se torna agora para o povo.
E ele fala para o povo: despertai, ébrios. E a característica de um ébrio é justamente a insensibilidade. E Deus agora vai usar Joel justamente para um terceiro grupo, que era justamente dos vinhateiros, dos lavradores, dos empresários. E Deus começa usando a boca do profeta Joel, dizendo: envergonhai-vos, vinhateiros. Eu sinto a graça do Espírito de Deus aqui. Envergonhai-vos, lavradores. Você não está vendo que até justamente a raiz se secou debaixo da terra e não tem mais frutos? Aí agora ele vai se virar justamente para o último grupo, com todo respeito, mas está na Bíblia. Ele se vira para o altar, ele se vira para os ministros do Senhor, porque estavam todos cabisbaixo, triste, porque não tinha trigo, não tinha azeite, não tinha vinho e não tinha culto. E se não tinha culto, também não tinha presença. Ele vai olhar para o altar e vai dizer: passai a noite em panos de saco, porque quem sabe ainda tem a esperança. Como ter esperança se não tinha culto, pastor Márcio? Como ter esperança se não tinha entrega, não tinha oferta para Deus? Os ministros estavam tristes. E quando ele fala, passai a noite em pano de saco, ele estava dizendo: está na hora de chamar todo o povo e voltarmos para o princípio, voltarmos para o joelho e voltar para a lágrima de novo. Ele está chamando os ministros justamente para falar: eu sei que está difícil de suportar essa adversidade. Aí entra Paulo. Paulo fala que o tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada sobre nós. Tudo aqui é momentâneo que a gente vive. Tribulação passa. E Joel está dizendo: está na hora de fechar as portas. Está na hora de desligar a TV. Está na hora de sair da frente dos lugares. E ir para onde, Elias? Ir para o joelho. A igreja não vence briga corpo a corpo. A igreja vence briga com o joelho. Eu vou lhe provar. Pedro estava preso. E a igreja orando. Pedro parecia que não tinha esperança. E a igreja orando. Jesus, antes de ir para a cruz, para o Calvário, aonde ele estava, no Getsemane, conversando? Não, orando. Porque tudo se vence por intermédio da oração. O Espírito só desceu em Atos 2, porque o povo estava orando. Quando nós observamos, para me encerrar aqui, ele vai dizer justamente a segunda coisa para os ministros. Ele vai dizer: uivais, clamai. E a palavra clamar, eu fui olhar, é justamente uivai, gritar, lamento. Haja vista que ele diz uivai, ministros. Ele está trazendo para nós as características do lobo. A biologia nos ensina que o lobo, ele quando uiva, não é à toa que ele está uivando. Quando ele está uivando, a primeira característica é que ele está chamando a manada para se reunir. A segunda característica do lobo é justamente para se afugentar do perigo. Em Abacuque fala dos lobos líderes da tarde. E quando Joel está falando uivai, ele está falando para todos os que estavam em cima. Ele está dizendo: é através de vocês que Deus vai fazer. Uivai, clamai. E a segunda característica é para se afugentar do perigo. Pode observar, quando o lobo começa justamente a uivar, ele dobra os joelhos dele, dobra todas as patas, levanta o focinho para cima e começa a uivar. E o vento se encarrega de levar o uivo do lobo. E quem está tentando invadir para matar e destruir os lobos, ouve de longe. E quando ouvem de longe dizem: nós não podemos entrar lá. Por quê? Porque eles estão vivos. Deus ainda está no meio deles. Para me encerrar essa mensagem agora, eu digo a você uma coisa:
Está na hora de uivar. E o que é uivar para nós, Elias? Está na hora de abrir a goela e dar glória a Deus no tempo de crise e de adversidade.